a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Aleluia. Então, esse primeiro versículo nos fala, né, que o Senhor ali manda que Samuel vá até Saul, né, e ali unge ele como rei, né. Só que se a gente analisar, né, Deus manda, Saul vai e ungir ali como rei. Só que a partir desse momento Deus já pede para que ele ouça o que Deus quer falar, né, o que Deus quer que ele faça, né. Então aqui no versículo 2 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Aleluia. Então aqui mostra, irmãos, que ali, né, que quando o povo, né, do Senhor, quando estava fugindo ali, saindo do Egito, né, esse povo ali da cidade de Amaleque, né, pelejou contra, né, o povo do Senhor, né? Aleluia. Então, ali tentou, vamos dizer, impedir, né? Aleluia, Jesus. Só que aqui fala que o Senhor lhe recordou. Né? A mesma coisa de que trago para o dia de hoje, né? Muitos podem tocar em mim, tocar em você. Podem até fazer o mal, né? Da gente. Mas saiba que Deus, ele não esquece, né? Ele não esquece daqueles, né? Que tentam fazer o mal aos seus filhos, aos seus servos, né? E tem que pedir aquilo que Deus quer. Porque Deus queria o quê? Tirar o povo ali do Egito, né? Então veio ali, né? Os amalequitas, né? E que faz? Tem que pedir o agir de Deus, né? Que era libertar o povo ali do Egito, né? Então aqui fala, né? Que o Senhor lhe recordou, né? A mesma coisa na nossa vida, irmãos, né? As pessoas tocam, né, na gente, né, não conhece a nossa história, não sabe de onde Deus tirou a gente, né, e ali fica tocando. Aleluia. Mas o Senhor vê tudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E no momento certo, Deus, ele age. Aleluia. Aqui no terceiro vai falar assim, glória a Deus. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo. Aleluia. Então o Senhor ali, ele pede para que Saul vá até lá, a cidade de Amaleque, e ali destrua tudo que tem ali, né? Tudo que vive, e não lhe perdoes, aleluia. E o Senhor ainda pede para que ele não perdoe, aleluia, Jesus. Porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os boi até as ovelhas. E desde os camelos até aos jumentos. Aleluia. Então ali o Senhor queria que destruísse tudo, não deixasse nada que tivesse vida, né? Aleluia. Glória a Deus. E aqui vai falar no versículo 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Eu vou pular para o 7 que vai nos falar assim. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Aleluia. Ele foi lá, né? Para destruir, né? Aleluia. Só que ele não foi da forma que Deus queria que ele fizesse, né? Aleluia. Porque muitas das vezes o Senhor quer que a gente faça algo, vá fazer algo, muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? E não do jeito que o Senhor manda que a gente faça. Aleluia, Jesus. Então aqui o 8 vai dizer assim: e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Aleluia. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Aleluia. Se Deus pede para que ele não deixasse nada e nem ninguém vivo, e aqui ele vai deixar o rei de lá, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Saul e o povo perdoaram. Aleluia. Outro erro dele. Porque aqui no versículo anterior o Senhor fala que não lhes perdoe. E ele aqui, além de ter deixado, né, ali o rei vivo, e ainda perdoou, né, o rei. Então vamos dizer que já ali começou com dois erros dele, né?
Porque o Senhor pediu para que ele fizesse de uma forma e ele fez da forma que ele queria e não como Deus queria. Aleluia, Jesus. Aí, perdoaram a Agag, né, que era o rei de Amaleque, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aleluia. Então ali ele deixou o rei e deixou alguns animais, né? Perdoou, né? Ali o rei, né? Aleluia. Só que não era isso que Deus queria. Deus queria que ele destruísse tudo, não deixasse nada. Aleluia, glória a Deus. Aqui no 10 vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aleluia. Então acredito que nesse momento o Senhor se entristeceu, né, com Saul, né? Porque Deus colocou ele como rei, né? Sobre aquele lugar, né? E a única coisa que Deus queria é que ele só fizesse ali a vontade dele, né? Que Deus queria que ele fizesse isso. Porque, né, aquele povo ali de Amaleque tentou impedir, né? Como eu já falei aqui, né? Do povo sair do Egito, da escravidão, né? Então, Deus só queria que ele fosse lá, né, e destruísse tudo. Porque é dessa forma, irmãos, né? Porque, como eu já falei, as pessoas querem tocar na gente, né? Mas pensa que Deus não está vendo. Mas só que, como eu falei, no momento certo, Deus, ele vai agir. Aleluia. E ele cobra. Glória a Eu Deus. falo assim, irmãos, não quero me engrandecer não, porque eu sou nada, sou pobre, sou falha, sou pecadora, eu erro, né? Que a gente é pecador mesmo, não somos seres humanos, somos falhos. Eu já vi pessoas da minha família pagar o preço por tocar em mim. Eu sou prova disso. Eu vi. E eu querer ajudar e o Senhor dizer: não, tira não. Então é o agir de Deus, né? Quando toca no servo do Senhor, quando toca no filho do Senhor, né? Aí pensa: vou tocar, não vai ter nada. Não acredita no Deus que a gente serve, né? Pensa que o Deus que nós servimos é nada, mas está enganado. É um Deus todo poderoso. Aleluia. É um Deus que cuida dos seus filhos. Glória a Aleluia. Glória a Deus. E aqui vai dizer assim: então Samuel se constituiu e toda a noite clamou ao Senhor. Aí aqui eu vou pular para o 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então quando Samuel vai ali até ele, né, ele vai dizer para Saul, né, que fez o que Deus queria que ele fizesse, né? Só que ele não fez, né? Então ali vai dizer para Saul que fez. Só que ninguém engana Deus e nem engana o servo de Deus, né? Então ali no versículo, aleluia, 14 vai dizer assim: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Aleluia. E o mugido de vacas que ouço. Glória a Deus. Então ali está a prova de que ele não fez exatamente o que Deus queria. Porque se Deus disse que era para matar animais, tudo, né? E ele ali deixou esses animais vivos. Pensou que, né, da forma que ele estava fazendo, Deus ia se agradar. Mas não, porque quando Deus dá uma ordem, é aquilo que a gente tem que fazer, do jeito que Deus falou, nem a mais e nem a menos, né? Exatamente da forma que Deus quer que a gente faça. Só que ali acreditou que ele pensou que Deus não vai ligar para isso, né? Só que ele se enganou. Aleluia. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruídos totalmente. Vou pular para o 17. E disse Samuel: aleluia, glória a Deus, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos,
não foste por cabeça das tribos de Israel, aleluia. Aqui não fala, né, que ele era apenas ali capitão, né, antes de ser ungido rei, né, ali que ele era apenas um capitão, e Deus honrou ele, né, só que acredito eu que ele não soube agradecer ao nosso Deus, né, pelo que Deus fez por ele, pela honra, né, aleluia. Aí aqui vai dizer: e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Aleluia. Porque o Senhor mandou para que ele fosse pelo aquele caminho, né, que era para destruir, ele não foi. Aleluia, Jesus. 19. Porque, pois, não deixe ouvido a voz do Senhor, aleluia. Ele preferiu dar ouvido, né, ao povo do que a Deus, né, que é o Senhor, do que ter ouvido a voz do Senhor, ter feito o que Deus queria que ele fizesse. Então, acredito assim, irmão, que ele deu, em primeiro lugar para ele foi o que o povo ia achar, que o povo dissesse para ele estava bom, e não o que Deus realmente queria. Aleluia, aleluia, Jesus. Aí aqui: porque, pois, não deste ouvir a voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido a voz do Senhor. Aqui acredito, irmão, que ele ainda tenta, né, de todas as formas, dizer que fez a vontade de Deus, mesmo não fazendo, né? Eu vejo assim, esse versículo como aquelas pessoas que fazem o errado e diz que está certo, né? Ele errando e dizendo: não, eu estou certo. Não, porque mesmo ele vendo ali que ele estava errado, ainda queria dizer que estava certo, que fez o que Deus queria que ele fizesse, e ele não fez, né? Aleluia. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag. Mas o Senhor não tinha pedido para que ele trouxesse Agag, aleluia, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Aleluia. Então aqui ele queria deixar ali o rei vivo, aqueles animais para oferecer como sacrifício ao Senhor. Aqui que é a forma de dizer de agradar ao Senhor, né? Só que ele não agradou, porque o que Deus realmente queria que ele fizesse, ele não fez. Então, por mais que tivesse aqueles animais ali vivos, por mais que tivesse aquele rei ali vivo, Deus ele não quis saber daquilo. Deus só queria que ele cumprisse o que Deus queria que ele fizesse. Deus só queria que desse ouvido à voz do Senhor, à palavra do Senhor, né? Que ele somente obedecesse. Aleluia. Glória a Deus. Aí aqui vai dizer: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, aleluia. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro, aleluia, glória a Deus. Então aqui nos ensina, irmãos, que é melhor a gente obedecer, fazer a vontade do Senhor, do que estar fazendo sacrifícios aí, né, de tolo, como se fala, né? Fazendo, pensando que estamos agradando a Deus e não estamos, né? Porque muitas das vezes Deus só quer uma coisa simples da gente, com nossa vontade própria, quer fazer algo grande. Mas não é assim, tem que ser da forma que Deus quer que a gente faça, né? Aleluia, glória a Deus, né? E o versículo, vou pular aqui para o versículo 24, que diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Então aqui depois ele mesmo vai ver que ele preferiu ouvir ao povo do que a voz do Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. E aqui no livro de 1 Crônicas, né, no versículo 13 vai falar como foi o fim dele, de Saul, né? Que diz assim, no capítulo 10 e versículo 13 de 1 Crônicas: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadoras para a consultar, e não buscou o Senhor pelo que
o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aleluia. Então, irmãos, que a gente venha entender, né, que a gente sempre fazer a vontade do Senhor é bem melhor, né? Muitas das vezes tem coisas que doem na gente, né? Mas é bem melhor, porque da forma de Deus, né? Do jeitinho que Deus quer, né? Por mais que machuque, mas Deus ele passa o bálsamo, né? Então, mas que a gente venha ali fazer. Se Deus quer que a gente vá, a gente tem que ir, né? Ele vai se responsabilizar. Porque muitas das vezes a gente fica com medo, né? Às vezes Deus quer que a gente fale algo para alguém, mas a gente fica no pensamento, eita, o que vai ser que vão pensar? O que será que vão dizer? Mas Deus está mandando, se você tem convicção que é Deus que está lhe mandando, vá, porque Ele se responsabiliza. Porque é bem melhor você ir fazer a vontade de Deus do que depois você pagar preço, né? Não é melhor você ir ali, se você tem a convicção, mas também tem que ter convicção, né? Porque não é o que a gente quer falar. A gente tem que ter certeza se é Deus que está querendo que a gente fale ou faça. Porque fazer da carne não adianta, né? Se você tem a convicção, se Deus espera para aqui, eu vou dar um exemplo. A missionária Jaciraque e a missionária Quitéria. E o Senhor quer que ela vá lá até ela, né? E fale algo, né? Só ela e Deus sabe, né? Ali o que está passando na vida dela. Mas só pelo menos um abraço, né? Ou fale algo para ela. Se Deus testifica no coração dela, vá lá e fale isso para ela e dê um abraço. Aí ela, né? Vamos se dizer assim, né? Se for como eu, né? Meio com medo, né? Vou pensar que vão dizer, né? O que ela vai dizer com isso, né? Mas ela tem que fazer o quê? Se Deus testificou no coração dela, ela tem que sair do lugar dela, tem que ir lá onde está a missionária que tem que fazer o que Deus manda fazer, né? E ali, se a pessoa acreditar, amém. E se não acreditar, amém, do mesmo jeito. O que importa é que ela fez a vontade de Deus. E se a pessoa que está ali não acreditar, Deus ele vai mostrar, né? Porque tem coisa que só é a gente e Deus que sabe, né? E Deus ali usa a pessoa que nem conhece nada da sua vida para chegar até você e só olhar assim, assim, assim. Só pode ser de Deus, gente, né? Só pode ser de Deus. Então que a gente faça o que Deus quer que a gente faça. Se Deus mandar você sair daqui para outra cidade, vá, né? Deus ele se responsabiliza. Mas que a gente sempre venha fazer primeiramente a vontade de Deus, né? Aleluia. Eu já morei aqui, né? Indo, voltando, né? A missionária também que era aqui já sabe para embaixo de eu voltava. Porque assim, Deus mesmo, de mim, eu não queria estar em Arco Verde. Não queria, né? Tanto que toda vez que a gente vinha, demorava um pouquinho, a gente voltava para Garanhuns, né? A gente disse nessa, e Deus começou a falar, usar pessoas para lá que ainda ia trazer a gente de volta para cá, fazer a obra, né? Aleluia. Só que aí Deus primeiro ia preparar a gente, né? Para poder trazer de volta. Então ali, se Deus, bom, chegou um momento da qual Deus, agora é a hora de voltar. Mesmo sem querer, mas se Deus quer, vamos, marido, vamos embora. Se Deus quer, vamos fazer o quê? Nós não podemos contra, né? Tem que aceitar. E se Deus quer que a gente volte para lá, eu creio que Deus ele vai providenciar tudo. E Ele fez isso. A igreja ele fez isso, Ele providenciou. O lugar para a gente estar, Ele providenciou. E é dessa forma, né? Ele se responsabiliza, ele só tem que confiar. Se Deus está mandando, vá, né? Porque muitas das vezes a gente se acovarda, né? Porque eu já fiz muito isso, né? No determinado local que a gente estava. E ali Deus colocava no meu coração para falar algo, né? E ali eu dizia, isso é coisa da minha cabeça. Eu ficava, né? Isso é coisa da minha cabeça, eu vou nada, o que o povo vai dizer? Só que até um momento que Deus foi e começou a usar pessoas diferentes, né? Deus está mandando você falar e você não está falando. É melhor que você fale do que pagar preço. Então ali eu comecei a entender, né? Porque muitas das vezes Deus usa uma palavra, né? De cajado mesmo, né? Só que aí você fica no pensamento, eu sou assim, eita, assim, eu vou falar isso, mas vai machucar, né? Só que tem a diferença. Quando é Deus, Ele vai passar o bálsamo. Ali a pessoa pode se entristecer? Pode, né? Mas ali Deus vai, né, mudando. E quando é da nossa carne, não tem jeito, né? Então ali eu ficava com aquele medo, né? De falar, né? E dizer,
as pessoas vão ficar com raiva de mim e tudo. Só que aí quando as pessoas começaram a falar para mim que Deus queria que eu falasse, então eu disse amém. Se Deus quer que eu fale, eu tenho que começar a falar, bem a minha volta. Não é de que depois eu comecei, e às vezes eu ficava pagando o preço e ficava perguntando por quê? Por quê? Porque eu não estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse, né? Porque eu não estava ali fazendo a vontade de Deus, eu estava vendo ali por mim. Porque no meu pensamento que as pessoas iam achar, né? Então ali começava a pagar preço e ficava perguntando a Deus por quê? Porque a gente é assim. Aí a gente passa por coisas, né? E fica dizendo, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas a gente não entende que às vezes é algo que Deus queria que a gente fizesse, a gente vai se acovarde e não faz. E começa a pagar preço. E eu acredito assim, irmão, que a gente já paga tanto preço e pagar mais preço ainda assim, né, dos outros é estreito, né? Então que a gente venha, né, obedecer sempre, sempre, sempre a Deus, né? Quando eu tomei a decisão, porque antes, eu vou mentir pra você não, antes eu ia pra igreja, do jeito que eu entrava, parece que eu saía pior, não sei o que era que acontecia. Não mudava nada em mim, nada, eu não sentia nada. Então nem vontade de abrir a Bíblia eu tinha para ler. As pessoas começaram a dar versículo, né? Eu não entendi nada que eu queria dizer. Mas a partir do momento que eu disse assim, Senhor, eu quero te servir. Aí foi no momento que eu comecei a ter desejo, a ter vontade de começar a aprender a ler. Só se é você que eu sei, eu não sei não, viu? Cada dia que passa eu estou aprendendo um pouquinho. Porque eu digo assim, essa pessoa que diz que ele sabe tudo e está mentindo. Está mentindo. Aos pouquinhos a gente vai, cada dia a gente vai aprendendo algo, né? Porque só um que sabe só é Deus. Então ali eu comecei, né? Aí começou a despertar o desejo de ler a palavra, né? Ler um versículo, mesmo sem saber o que eu estava dizendo, mas eu lia. Não queria falar, mas aí eu comecei. Então ali começou mais o quê? O despertar mais a gente começar a ler para querer realmente entender o que a palavra queria dizer. Porque tem coisas que a gente vai ler que a gente não vai entender. Porque aí já acredito que é mistério de Deus. E nem tudo que está aqui é para a gente entender, né? Então ali eu comecei a despertar a vontade até. Então quando eu ali realmente já, né, dizendo assim, já vou fazer na vontade de Deus mesmo. Então pessoas começaram a julgar, a apontar, né? Ah, porque quer ser crente agora? Porque quer ser gente da família mesmo. Porque os primeiros de casa, não de fora não. Os primeiros de dentro de casa mesmo. Começaram a julgar, agora você quer ser crente. Ah, que agora tá mudada, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Às vezes Deus me usava para falar e eu falava e dizia, isso é quando a cabeça, isso é deu nada. Até quando Deus vai, chegou a mostrar que era Deus, né? Então, a partir desse momento foi quando eu falei, só Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o meu caminho está nas tuas mãos. E o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Vou fazer. Porque quando a gente decide, né, servir verdadeiramente a Deus, a gente tem que deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer somente a vontade de Deus, né? E vontade dos outros, né? Porque se fosse para mim, independesse da vontade de família de outras pessoas, eu não estava não, na igreja não, né? Mas eu creio que o Deus que eu sirvo, né, é um Deus da qual eu devolver, né, a minha família toda servindo ao Senhor. Eu creio nisso. Eu creio porque Deus já me mostrou em sonhos e é no momento, só que é no momento e na hora certa, né? É desse jeito, como Deus quer a hora, no momento certo, é dessa forma, né? Então, só ir até aqui, se eu passar já é da carne, eu não gosto não, eu prefiro fazer só o que Deus quer que eu faça.